Então, ela é uma peça um pouco apertada. Tá? Então, o conceito da norma não é como fechar o balanço, tal, que eu vou dar. Embora, para quem queira treinar, eu estou deixando um exercício lá no Driver com resposta, que inclusive é a minha prova da FPCAF, então talvez tenha alguma menção. Para quem quiser mais treinar débito e crédito, tem como, mas sempre que tiver algum exercício que eu deixar que vocês têm dúvida, depois pode me escrever que eu passo a resposta, eu explico o que não deu para entender. Mas na aula não dá tempo para ficar fazendo débito e crédito de compra de estoque, mas quem não está no dia a dia é bom fazer para treinar. Dentro do âmbito brasileiro é o CPC 26, nas normas internacionais é a S1, tá? Por isso que eu comentei que deve ser por causa da data. E a S1 eu chutaria que a norma foi atualizada, lógico, mas que ela deve ser lá por 1980, uma coisa assim, onde surgiu essas primeiras normas, tá? Por causa desse número. Ela foi atualizada diversas vezes depois, aliás, foi atualizada ano passado, inclusive. Tá. E aí eu separei a aula em falar um pouco do objetivo das demonstrações financeiras, que, logicamente, se assemelham aos objetivos das DFs como um todo. Aí eu falo das 3 peças contábeis que essa norma trata, que é o balanço patrimonial, que o nome em inglês da norma não é esse, é demonstração da posição financeira, Statement of Financial Position. Tá? Eles, dentro das IFRS e bastante nos Estados Unidos, eles não gostam desse nome, porque se a gente vê em inglês o nome é balance sheet, é como se fosse folha de saldo, quando você vai numa agência bancária antigamente, que tinha lá da poupança, o saldozinho. Então, dá uma imagem que é o que a empresa tinha e não o que ela tem. Por isso que o nome mais atual é demonstração da posição financeira. O Brasil não adotou esse nome na época porque falou que já tinha muita mudança para mudar até isso. E essa norma ela deixa usar balanço patrimonial, ela não recomenda, mas ela deixa. Depois a gente vai falar do resultado. Esse termo abrangente é porque não é só o lucro, a gente vai ver que tem o ouro aí, uma coisa mais ou menos nova. Depois, a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Falar um pouco de nota explicativa, é um assunto que está meio em voga hoje, principalmente como as notas explicativas são feitas, né? Que você tem um boneco e vai replicando todo ano, basicamente, ou é uma cópia de uma empresa para outra. Então, sei lá, pela norma de política contábil, você consegue ter boa chance de achar que empresa quer auditoria, somente se for uma Big Four, que é tudo igual. E, por último, eu adicionei de modo mais curto, tá? Se alguém tiver mais dúvida, eu posso enviar o material completo, tá? Mas eu coloquei devido ao tempo de forma mais curta, porque está se revisando essa norma um pouco de forma mais ampla. Tá? Deve entrar lá por 2024 as mudanças. E qual que é o objetivo desse projeto, um dos maiores hoje em andamento? Quando a gente olha as 4 peças contábeis, a gente tem o resultado que ele é segregado entre atividades que continuam, continuada e descontinuada, que fica numa linha só. O balanço em circulante e não circulante, uma visão do credor. E a DFC por atividade, né? Então ela segrega a empresa nas 3 áreas, operação, financiamento e investimento. Elas não falam muito entre si. Então tem um projeto para dar uma alinhada nisso. A principal alteração até agora é na DRE. A DRE vai sofrer uma mudança grande daqui a uns anos, tá? Bem grande, da minha opinião. Provavelmente vai ter que mudar a lei das SAs para abarcar isso. E ela corrige alguns probleminhas da DFC. A norma atual de DFC, a IA7, lá o CPC 6, por exemplo, sei lá, dividendos pagos. Você pode colocar ou no operacional ou no financiamento. Então, normalmente, a empresa coloca onde ela acha melhor, né? Por conveniência, não se pode escolher. E outra coisa da DFC é qual a primeira linha da DFC, né? Eu uso o LAIR, eu uso o lucro operacional, eu uso o lucro depois de tributos. Norma atual não é muito específica nisso. Então, eu estou colocando aqui, se alguém depois quiser algum material, tenho mais coisa, mas em inglês. Tá? Mas é uma das normas que vai mudar bastante coisa. Eu trouxe um resuminho. Quando a gente fala de objetivo das demonstrações financeiras, basicamente
da norma, né? Desculpa, não das demonstrações, da norma, a gente tem 2 pontos essenciais, que é a comparabilidade. Então, quando a gente olha uma peça contábil, um aspecto importante é eu poder comparar o resultado de um banco brasileiro com um banco europeu. É a comparabilidade entre empresas semelhantes. E a comparabilidade que também acho que impacta até mais no dia a dia do contador, que é entre períodos, né? Eu não posso ter o balanço num formato para um trimestre e no trimestre anterior para outro formato. Quem trabalha com DF aí já pronta deve ver essa dificuldade quando as coisas mudam. Até quem pega dado na economática, que eventualmente o presente muda, mas o passado está no formato antigo. Então, tem essa questão da comparabilidade, que não é uniformidade. Tá? Uniformidade é todo mundo fazer igual. Comparabilidade é fazer com regras comparáveis. Tá? E o outro ponto, que é a estrutura, numa visão mais macro, qual que é a estrutura das 3 peças contábeis, BP, DRE, DFC e DMPL, e os requisitos mínimos. A norma não é um plano de contas. Ela não fala, ó, tem que ter isso. Ela não é que nem a CVM, que tem lá todas as contas. Ela fala numa visão mais macro, tá? E ela fala o mínimo, não o máximo. Então, quando a gente fala de comparabilidade, a gente pode estar comparando a mesma empresa em períodos diferentes, tá? Então, eu estou colocando o passivo e o ativo não por acaso, tá? Que a gente pode pensar quando a gente tem o regime lá da partida dobrada, do razonete, do que for, que o crédito é sempre a origem, né? Então, quando a gente fala de uma origem, isso serve para qualquer operação. A origem ou é interna da empresa, o lucro, a receita, ou é capital de terceiros ou capital próprio. Tanto o capital próprio quanto o lucro estão no PL. E as aplicações de recursos são sempre os débitos, é onde vai o dinheiro, o recurso, que ou é um ativo ou é um custo, uma despesa da empresa. Então, débito e crédito têm essa origem. Então, aqui eu estou mostrando da mesma empresa entre períodos e empresas diferentes de um período igual. Então, aí eu trouxe um exemplo aqui, que eu achei interessante, é médio novo, que é de 2 shopping centers, um chama Multiplan e um BR Mall, empresa de capital aberto. Então, o que acontece, pessoal? Claramente, o lucro dos 2 shoppings são bem diferentes. Em 2019, a BR Malls deu um lucro o dobro. 2018, um pouquinho mais que o dobro. E quando foi para dar prejuízo, também deu bem mais prejuízos. Então, parece que o resultado é diferente, né? E parece que a Multiplan foi bem... Desculpa, que a BR Malls foi bem melhor que a Multiplan nos 2 últimos anos apresentados e bem pior no penúltimo período. É isso que aparece. Inclusive, o plano de contas parece o mesmo das 2 empresas. Só que aí o que a gente tem que entender, quando analisa um balanço, é o que é essa empresa, né? 2 shopping centers, basicamente, são 2 ativos imobilizados, os shoppings. Só que hoje a norma ela fala, peraí, se você tem um shopping e não usa, isso não é um ativo imobilizado, porque você não está usando, quem está usando é os locatários. Então a norma fala, você tira do imobilizado e passa para a propriedade para investimento, que é uma propriedade que você tem para finalidade de aluguel ou de valorização. Aí a gente fala, pô, esse é o principal ativo. Se eu não entender como ele é contabilizado, eu não consigo entender o resultado. Então, aí eu vou na norma ou na nota de política contábil e vejo que a norma de propriedade para investimento de PPI, ela tem uma coisa que chama política accounting choice, política contábil. Ela deixa você contabilizar de 2 jeitos. Ou você trata como ativo imobilizado e tem a depreciação, quer dizer, só mudou o nome meramente, uma localização geográfica, ou você faz pelo regime do valor justo. Então, você para de depreciar o shopping, apura o valor justo do shopping todo o fechamento e a variação no valor justo do shopping vai para o resultado. Em geral, na primeira linha, porque a primeira linha da DRE não precisa ser receita de venda e de serviço, como normalmente é, e sim sua atividade fim.
Então, a gente começa a ver que, eventualmente, essa diferença de lucro nada mais é do que a política contábil. Então, o que eu fiz? Eu ampliei a DRE e tirei o efeito do valor justo das propriedades para investimento. E eu percebi que só a BR Malls tem esse efeito. O Multiplan, por algum motivo, continua pelo custo e o BR Malls pelo valor justo. Então, quando eu expurgo o efeito, a gente vê que 2019, onde o lucro da BR Malls era bem maior, agora é só um pouquinho maior. Quer dizer, eu tinha quase 1 bilhão de MTM. Tá? Em 2018, a Multiplan foi até melhor. Tá? E em 2017, que tinha dado um prejuízo gigantesco, agora a BR Malls... eu não sei exatamente o que é, Rodrigo. Eu recomendaria, por experiência, esses outros estão escutando, Rodrigo, sair e entrar. Tá? Normalmente é o jeito que funciona mais, mas eu não sei exatamente o que é, não. O resto está escutando. O Rodrigo perguntou se alguém mais está tendo problema com o áudio. E um ponto, eu não consigo voltar à depreciação, tá? Então, em teoria, eu deveria... A Adriana falou que está normal. Eu deveria reduzir mais esse lucro pelo add-back da depreciação, tá? Mas só colocando o valor justo, sem efeito tributário, tá? Não é preciso essa conta, dá para ver que a política contábil muda. Mas lembrando, a BR Malls, o certo era ajeitar o diferido, voltar à depreciação, que não dá para fazer. Por curiosidade, se você usa modelo de custo, você é obrigado a divulgar o valor justo. Então, desse modelo para esse é um pouco mais fácil de fazer externo. Minha única dúvida é, uma coisa é você falar um valor justo que você contabiliza. Outra coisa é falar um valor justo que você só põe em nota explicativa, né? Eu acho que quando contabiliza uma empresa auditada tem um rigor muito maior. E contextualizando com a aula de ontem, propriedade para investimento normalmente é nível 3 de valor justo. Sabe? Sempre tem alguma variável endógena da empresa e outro setor. Aí, para continuar a comparabilidade, eu vou trazer de 2 países que usam o IFRS e do mesmo setor. Então, eu peguei a Petrobras, que é uma DF, embora tenha tido problema já de fraude, tal, na minha opinião, uma de alta qualidade, assim, olhando a DF, ela é bem feita. E eu peguei de um par inglês, que é a BP, a British Petroleum, que também é uma empresa de petróleo, tem atividade semelhante, porte semelhante, e bem diferente o balanço e a DRE. Então, o balanço da Petrobras não tem muito segredo, tem o consolidado e o individual. Tá um ponto que eu vejo que está mudando. Antigamente, toda a DF era controladora, as 2 primeiras, consolidado, as 2 últimas colunas. Hoje em dia, muita empresa está mudando. Tá? Por quê? Porque a tendência natural das pessoas é ler da esquerda para a direita. E o consolidado, hoje em dia, é preponderante a opinião que ele é muito mais relevante. Então, está mudando. Tá? A Petrobras ela faz balanço em milhões. Tá? Não tem nenhuma regra contábil, principalmente em CVM, que obrigue a ser em milhares. Tá? Então, a Petrobras, a Vale, o Itaú publicam em milhões. Não existe regra. Então, esse é o balanço da Petrobras, não tem muito segredo, é o tradicional. Tá? E agora eu trago da British Petroleum. Então, ela ainda usa o nome balance sheet, mas na Europa, não sei se alguém já percebeu, qual que é a principal diferença? É de cima para baixo. Né? Então, você tem o imobilizado em primeiro e o caixa em último. Tá? Qualquer balanço europeu é invertido. Qualquer balanço na Inglaterra é só consolidado. Tá? Na Inglaterra, se você tem uma controlada, você é proibido divulgar o balanço individual e só divulga o consolidado. Tá? Lá na Europa não divulga individual. O que divulga lá é uma coisa que chama demonstração separada, que tem um CPC, que basicamente é uma nota explicativa que você não faz nem equivalência. E você só vê o resultado da empresa, mas é uma mera nota explicativa. E o motivo que eu já li de ser invertido é porque a contabilidade lá começou muito antes daqui, na época das indústrias, que a contabilidade não era tão precisa.
e que os credores eram os bancos. Então, o banco ele estava interessado no que tinha de posse física, né? No que era o imobilizado, o que eram os investimentos de longo prazo da empresa. Então, é sempre invertido lá, isso é IFRS, tá? Nenhuma norma fala que não pode fazer de ponta cabeça. Que no Brasil teriam alguns problemas legais, mas não por causa do CPC. Depois, eu trouxe a DRE da Petrobras. A DRE da Petrobras ela é relativamente bem fechadinha, mesma coisa, consolidado individual, e ela faz o tradicional, começa com a receita líquida, né? Receita bruta é a nota explicativa, chega no lucro bruto, vem no lucro antes de despesa financeira e de imposto de renda, e assim por diante. Meio tradicional, não tem muito segredo. Tá? Aí o que acontece? Então é o normal, perda por impairment, como é relevante, fica em linha separada, tal, é o tradicional. Quando eu venho para a Bit Petroleum, ela faz uma grande diferença. Primeiro, ela joga equivalência aqui em cima, tá? De joint venture, que acho que é uma coisa comum no setor, e de coligada, porque já é o consolidado, então você não teria equivalência de controlada. Tá? E aí, olha o que é interessante, quando a gente olha a norma contábil, você tiver muita empresa que é pequena, que é escritório que faz, e empresa de capital aberto. Você pode, eu vou mostrar depois, mas você pode pôr a despesa por natureza, então, despesa com salário, com compras, com depreciação, ou você pode pôr por função, custo do produto vendido, vendas, comercialização, administração. Você pode pôr um ou outro pelo CPC. Você não pode fazer um misto. Então, se você faz por função, tem despesa de venda, você não pode ter despesa de depreciação. A depreciação tem que estar alocada entre vendas, administrativo, custo. Embora um monte de balanço separa, mas não pode. É um ou outro. Isso está no CPC. A lei das SAs não permite esse modo, tá? Quando você faz por natureza, a lei das SAs não permite. Então, para uma empresa de sociedade anônima, isso não é permitido. Embora eu já vi um monte que faça. Quando não é capital aberto, é comum. Tá? O que tem que evitar é o meio termo. Tá? O meio termo não é permitido. Algumas coisas por função, outras por natureza. Isso não é permitido. Tá? De resto, é parecido. Eu, pessoalmente, gosto dessa linha de depreciação, tá? Porque fica fácil de calcular o EBIT da empresa. Tá? Então, vocês veem que, mesmo tendo o mesmo gap, a gente consegue ter demonstrações relativamente diferentes. Tá? Outro ponto que eu não coloquei é o PL. Que no Brasil, a gente tem aquela coisa, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ORA, lucros acumulados, chega no patrimônio do controlador. Faz uma linha para o patrimônio atribuível ao não controlador e fecha o PL consolidado, tradicional. Na Europa eu não vejo isso, tá? Nem nos Estados Unidos. É patrimônio do controlador, patrimônio do não controlador. Essa abertura de contas para eles não é tão importante, porque tudo que está no PL, em última instância, é do acionista. Tá uma mera divisão societária. Então, isso também é uma diferença. Então, eu passei um pouco da comparação vindo para o que é o conjunto mínimo, o conjunto, a peça de demonstrações mínimas. Você tem um balanço patrimonial, é obrigatório, demonstração do resultado do exercício, que é o lucro líquido, o P&L da empresa, demonstração do resultado abrangente. Então, essa é uma diferença do Brasil para lá fora. Lá fora eu posso terminar a DRE, chego no lucro, do Enter no Excel, já começo a pôr o resultado abrangente, os outros resultados abrangentes. Eu posso fazer numa tacada só. O Brasil não quis deixar esse tratamento. Até o que eu já escutei, a Brasca achou que ia complicar muito entender a DRE e o lucro ia perder um pouco de foco, porque ele ia ficar mais para cima. Então, o Brasil manda fazer separado. Para quem já viu um pouco, é até estranho. Muita empresa divulga a DRA sem nada, tudo em branco.
tá? Porque ela não tem resultado abrangente, aí fica tudo em branco. Depois tem a DMPL, tá? Depois, que seriam as mutações do patrimônio líquido. Basicamente, eu pego as linhas do PL e vira coluna. E aí, nas linhas de cada rúbrica, eu faço a movimentação. Aumentou o capital social, aumentou por lucro, aumentou por isso, tá? Então, é a DMPL. Depois vou mostrar um pouco do racional dessas peças. Depois eu tenho a demonstração dos fluxos de caixa, porque são 3. Aqui é um ponto interessante. O contador tem que preparar a DFC. Se olhar a lei das SAs, pede DFC, mas o Código Civil não pede DFC. Em compensação, o Código Civil tem uma peça lá contábil que eu nunca ouvi falar, demonstração de perdas e alguma coisa. Mas não está no Código Civil, tá, o fluxo de caixa. Mas quem escrever que está de acordo com o FRS ou de acordo com o CPCs tem que fazer. Demonstração do fluxo de caixa está até para PME, tá? Então, falar, não, mas minha empresa ela não está no regime de grande porte. Não é uma limitada de grande porte, mas a de pequeno porte, o CPC PME ali, o maiorzinho, também cita. Então, eu recomendo sempre fazer. E tem uma demonstração que ela é basicamente aplicável ao Brasil hoje em dia, que é a demonstração do valor adicionado. Tá? Que ela é obrigatória só para a empresa de capital aberto, ela não existe nas IFRS, por isso que toda empresa tem uma ênfase da DVA. Eu vou até mostrar depois DVA numa aula específica, mas a ideia da DVA é simples. Quando eu faço uma DRE, eu termino no lucro para o acionista, quer dizer, todos os outros stakeholders são despesas, né? Fornecedor, banco, tudo despesa. A DVA não, a DVA de grosso modo, ela pega a sua margem, ela fala, qual que é a sua receita, qual que é o seu custo? Esse foi o valor adicionado, a diferença. E o resto são distribuições, então quanto que você paga para um banco ou para os funcionários é uma distribuição do valor adicionado. E, em tese, se a gente fizesse a DVA de um país inteiro, a gente chega num outro prisma do PIB. O PIB é produção, a DVA é baseada em vendas. Tá? Embora tenha algumas diferenças conceituais, a maior diferença de PIB e DVA é que PIB é o que você produz, DVA é o que você vende. Tá? Tem outras diferenças, tá? Não é tão simples assim a diferença. E, por fim, nota explicativa. Nota explicativa já tem projeto lá fora muito grande para mudar. Teve um CPC para mudar, que a nota explicativa, principalmente no Brasil, ela é 880. Ou a empresa é muito pequena tal, e mal faz nota explicativa. Na minha visão, um dos motivos históricos é ter que colocar no diário oficial, né? Ali que nota explicativa ocupa espaço, e 80 seria na CVM, principalmente, que é o quê? A empresa que tem 200 páginas de nota explicativa, que nem o próprio contador tem paciência de ler inteira, porque é um mero repetitismo do que faz todo ano, do que as outras empresas da mesma auditoria fazem, é um checklist. Então, a gente vai ver um pouco e mostrar que o mesmo setor no Brasil tem 90 páginas. O mesmo setor na Inglaterra tem, sei lá, 40 nota explicativa, e partem de um prisma diferente. Lá fora a nota busca, ao menos, explicar. No Brasil, ela busca cumprir o que está escrito na norma. Tá? Então, ela fica um robozinho. A gente vai falar de todos os pontos, um pouco menos de nota explicativa, e essas duas peças têm norma própria. Outros assuntos que o CPC 26 trata, que é um ponto interessante, que é a continuidade. Então, somente um auditor ou até o contador, ele só aceita as regras contábeis tradicionais porque ele parte que a empresa vai continuar operando por um futuro previsível, porque se ela não tiver esse pressuposto, eu deveria partir para um balanço de descontinuidade. Então, eventualmente, eu não poderia ter ativo não circulante, eu teria que jogar o imobilizado por valor de venda, eu teria que adaptar. Eu vi poucos balanços em descontinuidade. Tá? O que tem é um CPC para empresa em liquidação. Aí alguém fala, pô, mas o que é continuidade? Né?
Então, a norma contábil alinhada com a de auditoria coloca um prazo de 12 meses. Você provar que a empresa sobrevive por 12 meses. Tá? Isso está no CPC 26. É só 12 meses, é pouquinha coisa. Tá? Outra coisa que tem é o regime de competências, é do que no inglês vem accrual basis. Tá? O accrual basis é o regime de competência, em termos mais simples, os eventos econômicos, eles são refletidos na contabilidade quando o evento ocorre, independentemente do momento do caixa. Se o caixa é agora ou no futuro, isso não impacta muito. Então, eu tenho que ter na mesma DRE a receita e todas as despesas necessárias para gerar aquela receita. Tá? E aí o que vem na norma? Ele fala de um jeito mais chique. Ele fala, uma coisa só vai ter efeito contábil quando ela atender a definição de ativo ou de passivo ou de instrumento patrimonial. Tá? Então, hoje a competência é assim, você pensa no balanço e a contrapartida é no resultado do exercício. Tá? Então, seria quando aquele item atende à definição de um ativo, eu reconheço, que é o regime de competência. E, por consequência, existe uma peça que está no próprio nome, né, que não segue o regime de competência, que é a DFC, que segue o regime financeiro de caixa. Tá? A gente também pode entender que o regime de competência é o regime econômico e o regime por caixa é o financeiro. E aí, só para fechar aqui mais 2 pontos, uma coisa importante. O regime de competência e caixa, eles são uma mera diferença temporal. Tá? No passar do tempo, eles igualam. Tá? Então, quando eu olho um item na DRE, não precisa nem ser o lucro, qualquer item. Aquele valor, aquela receita, aquela despesa, ou ela já foi caixa no passado, ou ela é caixa naquele momento, ou ela vai ser caixa no futuro. Tá? Em teoria, se a empresa terminasse em algum momento, o saldo da DRE, o lucro, né, ou por linha, não precisa ser na última linha, e da DFC batem. São meras diferenças temporais. Tá? Particularmente, eu só conheço 2 itens da DRE que fogem dessa regra geral, que é Stock Option, que eventualmente se emite ações para pagar, então não sai caixa. E para quem trabalha aí no mundo das concessões, tem uma coisa que chama margem de construção, que também não é caixa. Tá, o resto tudo bate. Outro ponto importante hoje, se a gente olhar o framework, que não está na parte do curso, hoje o mais importante é o balanço. O foco de quem faz norma é estar no balanço. Por quê? Porque se entende que todas as outras peças contábeis são extratos do balanço, elas saem do balanço, elas são explicações de linhas do balanço. Então, eu tenho um balanço, é com base no balanço que eu defino os efeitos contábeis dos eventos econômicos. E aí isso a gente pode ver que é verdade, porque a gente tem o balanço. DRE é a variação na conta de lucros acumulados. DFC é a variação na conta de caixa e equivalente de caixa. E DMPL é a movimentação do PL. Então, tudo no final do dia sai do balanço. Hoje a gente tem uma visão de balanço e não de DRE, o foco. Frequência. As normas contábeis não definem frequência. Quem define frequência é o órgão regulador. Então, a contabilidade fala assim, no mínimo tem que ter anual. Se você não faz anual, sua demonstração está errada. Se você quer um intervalo menor que anual, independente se você quer mostrar DF mensal, bimestral, trimestral, semestral, tem uma norma, tá? Que é o CPC 21 e a IAS 34, mas você não precisa aplicar ela para dizer que está dentro da FRS. Ela é aplicável caso você prepare demonstração intermediária, caso seja necessário. Então, o Brasil, diversos órgãos reguladores pedem demonstração trimestral, o ITR da CVM. Tá? Mas se você quiser preparar uma demonstração de fevereiro, você tem que usar essa norma. Tá? E uma dúvida que eu vejo um pouco no mercado é quem é Bacen.
Tá? O Banco Central ele exige 2 demonstrações completas, uma no meio do ano, uma no final do ano. Tá? Então, quem vê um balanço de junho de um banco não é trimestral, é o mesmo que o anual. Tá? Então, seria isso. A norma a gente vai mostrar rapidinho mais para frente, acho que na aula que vem. E outra regra que dá bastante discussão, até uma discussão que eu estou hoje em dia aí com o cliente, que é compensação de valores. Então, quando que eu posso compensar um ativo com passivo, uma receita com uma despesa, ou mesmo dentro do balanço, né, do ativo? Quando que eu posso compensar uma conta de ativo e a redutora? Então, a regra geral é nunca... Regra, né? Não tem esse R. Regra geral é nunca compensar. Tá? Então, a gente tem um exemplo clássico de quando adotou o IFRS. Antes do IFRS estar no Brasil, eu tinha o depósito judicial de um lado e a provisão do outro, mas eu ia lá e compensava, eu apresentava no balanço pelo saldo líquido. Antes do IFRS sempre foi assim. Com o IFRS ele fala, não, é mais importante você mostrar separado. Porque as coisas não são iguais. E 2, nem todo depósito judicial se refere às próprias provisões. Você pode ter depósito judicial que tem a ver com contingência. Então, foi proibido. Tá? Isso aqui foi impacto meio que todas as empresas, quando foi adotadas IFRS. Praticamente todas tiveram que abrir. O que eu vejo de discussão hoje, na prática, e que está muita discussão no mercado? Quando eu compro uma empresa, né, eu compro ela. Aí, normalmente, uma empresa só reconhece no passivo as provisões, né, uma empresa em marcha normal, que são aqueles processos que a estimativa de perda é provável. Tá? Só que quando eu compro uma empresa, o comprador, não precisa mexer na DF da adquirida, mas no comprador, ele vai ter que reconhecer uma menos-valia, ele vai ter que reconhecer as contingências. Só que praticamente todo contrato de compra e venda bem feito, ele fala assim, qualquer passivo, qualquer provisão que venha a ser paga pela empresa que foi adquirida, que o fato gerador seja da gestão anterior é responsabilidade da gestão anterior, dos vendedores. Então, você avisa os vendedores e eles te pagam esse valor, se for conta gráfica. Ou tem o escrow account, que você deposita uma parte do valor. Ou mesmo, o que é bem comum é você joga uma parcela a prazo e desconta dessa parcela a prazo. Então, a norma contábil fala, eu fazer um tratamento justo. Eu peço para você adicionar as provisões, mas você pode reconhecer um ativo indenizatório de igual valor. Então, no ágio, vamos pensar assim, no goodwill, dá zero, porque eu estou pondo passivo e pondo ativo. Só que a norma contábil não deixa netar. Tá? Então, ela não deixa netar. Você tem que ter o passivo e tem que ter o ativo indenizatório. Então, isso sempre dá discussão. E aí os argumentos de se deixar separado, porque o timing é diferente. Você paga a provisão e depois de um tempo recebe aquele dinheiro. E, eventualmente, tem o risco de crédito. Tá? Eu estou numa empresa aí de capital aberto, comprei outra, e o número de contingências que essa empresa adquirida tem supera o próprio valor que foi pago pela empresa. Então, foi pago 170 milhões e tem, no mínimo, 270 de provisão, chutando uma chance de perder de 50%. Se jogar o valor cheio, dá 600, praticamente. Então, não pode compensar e acaba uma hora tendo, inclusive, risco de crédito na indenização, né? Eventualmente, o comprador pode não aceitar pagar, e o vendedor pode não aceitar. Então, a regra geral é não compensar, exceto casos que a norma exija, que nem PCLD. O ideal é compensar. Obsolescência de estoque, o impairment de estoque, impairment normal. Você compensa porque uma norma deixa. Tá? Ou essência é quando aquela operação vai ser liquidada de forma líquida. Né? Um exemplo é, eu sou uma empresa de energia,
eu mandei a conta para o Diogo, ele pagou 2 vezes. Eu, empresa de energia, o Diogo não precisa nem me avisar nada, mas eu não posso estornar o lançamento. O que vai acontecer? Não sei se mudou a regra, tá? Mas é dizer assim, na próxima conta de energia, eu coloco essa redutora. Então, em vez do Diogo pagar, sei lá, R$100, ele vai pagar 20, porque ele já pagou uma conta 80 dobrada. Então, nesses casos, para refletir a essência, não faz sentido eu ter um passivo e um ativo. Quando eu mandar a nova fatura, eu neto. Por quê? Por causa da essência. Mas a regra... Ops, sem querer eu mudei o slide, pessoal. A regra geral é não compensar, tá? Na dúvida, não compensa. Essa discussão é bem grande com derivativo bancário, tá? Também, é bem grande também. Você pode alavancar ou desalavancar um balanço às custas disso. Falando agora um pouco, só um minuto, entrando nas peças, falar um pouco do balanço. Se vocês tiverem alguma dúvida que não esteja no slide, pode me perguntar, tá? Slide eu pus só algumas coisas que eu achei mais interessante. Então, a norma vem e lista várias rúbricas de ativo, passivo e PL consolidado. Então, a gente tem caixa e equivalente de caixa, tá? Esse conceito a gente vai falar de equivalente na próxima aula, é bem importante, dá bastante discussão. Contas a receber. Aí eu tenho uma conta casal aqui, que é ativo mantido para venda e passivo relacionado à operação descontinuada. Quer dizer, eu vou pôr um negócio à venda. Assim, já está à venda, tal, uma unidade fabril. Então, no meu consolidado, todo ativo dessa unidade fabril e os seus passivos eu ponho numa linha apartada. Por quê? Porque, só um minuto, já vi a pergunta. Porque, eventualmente, eu não vou projetar esses resultados, tá? Então, eu não preciso... Aliás, eu preciso segregar, porque aquele efeito não vai ter uma continuidade, eu não vou ter que perpetuar aquilo. Veio uma pergunta, a nomenclatura do grupo realizável a longo prazo precisa? Não necessário, tá? A norma não pede. As boas práticas pedem para separar, tá? Então, a pergunta dela, eu vou só... Juliana, desculpa não ter falado pelo nome, é que eu não tinha certeza do primeiro nome. Pergunta dela, eu vou mostrar para quem talvez não percebeu. Aqui, ó. É isso que ela perguntou. Dentro do ativo não circulante, eu preciso segregar o realizável dos ativos fixos? A norma não fala nada. A boa prática separa, mas não está na norma. Tem grandes empresas que não separam, tá? Então, não é obrigatório, tampouco proibido. Por coincidência, até, como se diz, a própria British Petroleum separa, tá? Mas isso é uma visão um pouco mais do passado, não precisa, tem que ver a relevância. O que é obrigatório é separar esses ativos mantidos para venda, isso é. Agora, a divisão do realizável ou não, não precisa. Mas é o mais comum, tá? Separar, na minha visão. Então, eu coloquei aqui as principais contas, tá? Que tem, ativo biológico tem que estar separado, propriedade para investimento, mesmo que você... Eu já respondo, Thiago, essa pergunta é boa. Propriedade para investimento imobilizado, mesmo que estejam saldos... Que eu falo, minha PPI é contabilizada igualzinho imobilizado, eu calculo depreciação, tudo, tem que estar separado. O Thiago perguntou uma coisa que eu já vi bastante discussão. Eu só vou ler aqui, que acabou vindo só para mim. Ele falou, sobre o ativo e o passivo diferido-se, pode apresentar pelo saldo líquido, quer dizer, eu tenho uma diferença temporária dedutível, sei lá, uma provisão, e uma tributável, que é, sei lá, a vida útil fiscal é mais curta que a contábil. Eu contabilizo separado. Então, eu faço débito e crédito do ativo e do passivo fiscal diferido. Mas eu sou obrigado a apresentar na DF individual de modo líquido, ou passivo ou ativo. Por quê? Porque eu liquido de forma líquida. Eu preparo um LALUR, um imposto de renda. Então, eu vou usar os dois, o ativo e o passivo fiscal diferido, de forma
concomitante. Então, embora eu faça débito e crédito separado, eu sou obrigado a apresentar líquido na DF individual. Quando eu consolido, aí para cada empresa eu coloco no líquido por empresa. Então, sei lá, eu estou consolidando uma controlada, só uma. Eu tenho um saldo líquido de passivo. A controlada tem um saldo líquido de ativo. Aí no meu consolidado eu apresento de forma bruta por empresa, porque cada empresa paga o seu imposto de renda. Então, no consolidado pode aparecer segregado, no individual tem que divulgar líquido. E sempre que der ativo, tem que provar que tem recuperabilidade. Tá bom, Tiago? Deu para entender, Tiago? Tá. Esse assunto tem bastante coisa errada nas demonstrações. Agora, um ponto importante que está dando discussão, teve uma alteração na norma, que é o que é circulante e o que não é circulante. Tá, o certo é circulante e não circulante. Tá? Tem empresa que põe corrente e não corrente. Na minha opinião, isso é tradução ao pé da letra do que se escreve em inglês, tá? Que é current e não current lá. Mas current não quer dizer corrente. Tá? É um pouco de erro de tradução. É circulante e não circulante. Tá? Primeiro ponto, essa segregação não é obrigatória estar no balanço. Pode, se fizer sentido, estar só em nota explicativa. Na prática, não ter segregação de circulante e não circulante, já respondo, Eloy, sua dúvida, seu ponto. De ter circulante e não ter circulante é prática, tá? É usual só em banco e seguradora. Tá? Em teoria, quando a gente fala de ativo circulante, tá? Se a gente olhar a lei das SAs, olhar o CPC 26, não existe algo que fala, ó, é obrigatório ser um ano. Tá? Não existe isso. A prática diz que é um ano. Um ano após a data da DF. Então, se eu estou fazendo uma DF de um ano, não, desculpa, de março, é um ano até março do ano que vem, tá? Então, não é até o final do ano, é um ano. Isso é a regra prática, não está na lei das SAs, porque se entende que essa diferenciação, o ideal é ser um ano, mas o templo é ciclo operacional, tá? Então, só que assim, é tão fraco esse argumento que antes a norma especificava o que é ciclo operacional. Aí outro dia eu fui ver o CPC, eu teria que tirar isso aqui que está dentro de parênteses. Outro dia eu fui dar uma olhada, eles tiraram. Então, eles nem falam mais o que é ciclo operacional, tipo um desestímulo. Então, na prática, a gente usa um ano. Só que tem discussão, tá? O que eu vejo que é comum, todo mundo faz de um jeito e a norma ela meio que indica que pode fazer de outro. Eu tenho a rúbrica fornecedores no meu passivo. Em tese, fornecedor é prestador de serviço e de material. Tá? Tem muita empresa que coloca valor de M&A em fornecedores que não pode. Tá? Só que ele é, por definição, uma conta operacional, porque tem a ver com a sua operação. O fornecedor de estoque, principalmente. Todo mundo coloca que o fornecedor que vai pagar depois de um ano é não circulante. O CPC deixa ficar tudo dentro de circulante. Tá? Tem um item lá que fala exatamente, porque fala que o fornecedor de estoque, né, pensando o mais correto, ele é um item por definição operacional, tanto que quem faz valuation coloca no working capital, lá no capital de giro, fornecedor. Então, não precisa segregar fornecedor. Embora eu segregaria, tá? Mas, em tese, não. Eu segregaria para ficar menorzinho o passivo circulante. Outro ponto, antes de falar de passivo financeiro, que é a maior dificuldade, é imposto diferido, já que o Thiago comentou, o Eloy fez uma pergunta que eu já vou, um comentário que eu já vou responder. O diferido, tá? Não o imposto corrente, o diferido, que a gente vai falar lá para frente, é obrigatório ser não circulante. Então você fala, pô, mas eu sei que é uma diferença temporária relativa à depreciação,
eu sei o quanto eu vou realizar no ano, a norma não deixa, tá? Então, essa é uma diferença das IFRS e o SGAP. O SGAP manda você estimar quanto do diferido realiza dentro de um ano. As IFRS falam, nem estima, a estimativa é difícil, põe tudo no não circulante. Tá? Antes de falar de passivo financeiro, que foi uma mudança aí grande, o Eloy colocou aqui, a recuperabilidade do diferido é até mais importante do que o líquido ou não. Pois se a empresa apresenta vários anos de prejuízo, nem tem que ficar apresentando. Sim, a própria norma de diferido ela tem um teste de impairment. Se você tem prejuízo nos últimos anos, é um indicativo que você não pode ter ativo fiscal, mesmo por diferença temporária, porque viraria prejuízo fiscal. Mas se você está tendo histórico de prejuízo e tem operações para justificar, dá para reconhecer, tá? Hoje em dia tem algumas regrinhas de como faz, tá? É meio chatinho. Mas um ponto importante desse comentário é, se você não reconhece ativo fiscal diferido, porque não tem expectativa de lucro, na nota explicativa você precisa divulgar do seu prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, quanto que não foi reconhecido, tá? Então, embora você não reconheça, tem que falar quanto não foi reconhecido, ou de uma base de R$ 100, quanto foi reconhecido e quanto não foi. E um ponto que vale para impairment e teste do prejuízo fiscal é, toda pesquisa indica que muitas vezes o analista não está nem ligando para o valor contábil. O que ele usa são as premissas que você divulga na nota explicativa, porque você está passando uma expectativa da administração dentro de uma peça auditada, diferente de outras coisas que a empresa fala, o quanto vai crescer, que não é auditado. Mas é isso, diferido não é tão fácil reconhecer. E para quem é SA, de capital aberto, o Conselho Fiscal tem que aprovar o laudo, tá? E laudo de diferido tem regras específicas de como fazer o relatório de auditoria, tá? Como auditar esses laudos. E por fim, um ponto prático de dívida, tá? Então, em geral, uma dívida a gente segrega uma parcela dela entre circulante e a parcela que passa de um ano, que não vai ser amortizada, como não circulante. Aí eu tenho duas situações que ocorrem. Uma é assim, chega no final do ano, eu tenho uma opção, o meu empréstimo tem uma cláusula que eu posso postergar pagamentos para mais de um ano por mera liberalidade minha. Quer dizer, eu ligo para o banco e falo, esse ano eu não vou pagar nada. Vou deixar tudo para pagar daqui 2 anos. Eu posso. Se o banco aceitou isso, tudo bem. Provavelmente ele vai dar um pênalti aí, mas eu posso. Então, se essa postergação, esse rollover, é todo liberalidade minha, o banco não precisa aceitar, embora o prazo contratual seja menos de um ano para eu quitar a dívida, eu posso colocar no não circulante. Esse ponto não dá muito problema, sendo sincero. O que dá problema é o oposto. Quando eu faço uma dívida num banco, em geral, o banco vai falar assim, ó, eu estou te dando 10% de juros porque eu estou vendo o seu balanço hoje, eu estou vendo a sua figura. Você tem pouca dívida, você tem uma geração de EBITDA muito maior do que os seus juros, você tem bastante capital próprio, você não tem mútuo com o controlador, quer dizer, eu não estou emprestando para você e o dinheiro subindo para o seu dono. Então, esse é o balanço que eu emprestei. Aí, normalmente, o banco ele coloca uma coisa que chama, o nome em português ninguém usa muito, mas chama condições restritivas, ou restritivas. E o nome mais comum são covenants. Então, o banco ele fala que em determinadas datas ele vai testar os covenants. Então, ele vai ver lá se realmente o EBITDA está 10 vezes maior que a despesa financeira, ele vai ver se a estrutura de capital ainda está no mínimo 50-50, ele vai lá, vê, ó, não tem mútuo com o controlador, ele testa tudo. Tá? Se algum dos indicadores estiverem quebrados, ele tem o direito de te cobrar a dívida antecipada, para você pagar no mês seguinte ou na semana seguinte.
tá? Então, se na data de reporte, tá? Por exemplo, dia 31 de dezembro, o seu covenant estiver quebrado e o banco tiver o poder de te exigir o pagamento, você reclassifica a dívida para o circulante, tá? Só que o que acontece na prática? Você vai negociar com o banco naquele período que a gente chama do período subsequente, que a gente mostrou na primeira aula, que é entre a data de fechamento e a data de autorização das DFs. Você vai no banco e paga. Você fala, banco, se eu te dar um pagamento, você me dá um waiver, você me manda uma carta dizendo que você não vai antecipar os pagamentos? O banco até emite, mas cobra, chama waiver fee. Então, o que é a dúvida contábil? Se eu conseguir essa carta entre 31 de dezembro e vamos pôr a data de autorização da DF, ela é um evento que não gera ajuste, tá? Então, isso as empresas odiaram, porque ela fala, não tenho como negociar antes, porque eu não tenho a DF pronta para poder negociar com o banco. Então, hoje, se estourou nesse período, é um evento que não gera ajuste, tá? Só que o que eu vi na prática? Você tem cláusula de cross-default. Então, eventualmente, estourar a dívida de uma dívida sua, joga lá no não circulante, joga lá no circulante. Aí estoura a dívida, o covenant de outras dívidas que você tem. Então, pode ter um efeito de rollover, tá? De começar a jogar toda a sua dívida para circulante. Tá? Esse é um dos problemas. Eu já vi empresa que falou assim, ó, eu não vou fazer isso, eu prefiro ter a DF inteira ressalvada, mas não jogo no circulante. Já vi empresa que fez proposital, dado algum outro covenant maior ou alguma condição de M&A. E o que se discute hoje, que saiu uma resolução outro dia, é assim, ao invés da minha chamada de verificação de covenant ser 31 de dezembro, ela é, sei lá, 15 de abril. Só que em 31 de dezembro, o covenant de 15 de abril está quebrado. Não tem problema. O covenant é 15 de abril, não é dia 31. Então, você pode manter uma parcela da dívida do não circulante. Por quê? Porque, embora seu indicador hoje não esteja quebrado, o banco não pode te exigir o pagamento, porque ele só vai verificar o seu covenant em abril. Então, essa foi a última discussão do IASB. Eu tenho que provar que meu covenant vai estar correto durante todo o ano para ter direito a deixar a dívida no não circulante? A regra foi não. O que interessa é a situação do covenant em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, não tinha chamada de verificação. Então, sua dívida pode ficar no não circulante. Porém, se tiver o seu indicador pior do que ele vai estar em abril, quer dizer, em abril pode quebrar o covenant, você é obrigado a divulgar que isso vai acontecer, qual que é o covenant e o que a empresa está fazendo para não quebrar. Então, ela falou, essa situação exige a divulgação, tá? Então, seria isso, pessoal. Deu para entender um pouco essa parte de circulante e não circulante, pessoal? Então, esse ponto é o que dá mais discussão, tá? Eu não tenho muita dúvida, dá bastante discussão. Então, veio do Tiago sobre os covenants. Caso a quebra esteja na data do parecer, deixa eu entender, agora acho que tem um problema de redação aqui, Tiago. Caso a quebra esteja na data do parecer do auditor, data do relatório 31/3. Isso eu não consegui entender, Tiago, aqui. Tá, bom dia, pessoal. Bom dia. Pode Uma falar, dúvida, Tiago, mais você fácil. comentou sobre o covenant, caso a quebra dele seja, vou dar um exemplo, dia 31 de março, tá? E eu estou auditando 31 de março de 23, e a data base é 31/12 de 22. E o meu parecer, por alguma circunstância, ele é 10 de abril. Nesse caso, como ele está dentro da opinião ali do período de cobertura da opinião do auditor como evento subsequente, nesse caso, sim, eu devo tratar ele, essa quebra no parecer, no caso, né?
Não, senão, isso aqui é um evento que não gera ajuste, então a empresa pode manter a dívida no não circulante, tá? Acabou de alterar o CPC para isso. Todavia, tem que ter uma nota de evento subsequente que a dívida vai virar exigível, sei lá, em fevereiro, em março. E aí, se o valor for relevante, eu aconselharia por uma ênfase e não uma ressalva, porque o balanço está certo, mas esse evento pode mudar drasticamente a posição da empresa, mas não pode ajustar, porque em 31 de dezembro o banco não podia exigir nada. Tá, Thiago? Esse é o posicionamento atual desse ponto seu. Deu para entender, Thiago? Sim, Gustavo, obrigado. Tá? E o mais comum é o oposto, a dívida está quebrada em 31 de dezembro, em fevereiro o banco deu um waiver. É a mesma coisa, é evento subsequente. Porque em 31 de dezembro estava quebrado. Esse é o mais comum. Tá? Então, pessoal, eu coloquei um exercício aqui, eu queria que vocês vissem se vocês conseguem acertar. Aí, de novo, põe a resposta só para mim, tá? Para não todo mundo ver a resposta aí. Ô, Eloy. Não. Alberto, você respondeu uma. Agora você acertou, Alberto. Gilney acertou. Ô, Débora, parcialmente, mas como não existe meio certo, está errado, tá? Tenta olhar um pouco mais esse trecho e esse trecho, tá, Débora? Jarbas, a sua alternativa do meio não está certa, tá? Pensa um balanço, se realmente tem abertura da alternativa do meio sua. Alexandre está certo. Tiago, a sua alternativa do meio está errada, do Diogo também. A do meio aí que vocês colocaram. Vê se vocês veem isso num balanço. Vê se tem lá reserva de incentivo escrito no balanço. Certo, Lívio? De Emerson tá... Não, você só acertou a primeira de Emerson. Alexandre acertou. Ó, Tati, hein, Tati? Acertou. Ó, Eliane também. Tá. Então, o que acontece, pessoal? Caixa equivalente é obrigatório divulgar, tá? Tá certo, Daniel. Cuidado com o equivalente, tá? Que nem outro dia eu estava olhando o balanço de uma empresa que estava bem mal das pernas. Aí tinha lá, o equivalente de caixa é CDB que paga 110 do CDI, tá? Aí a gente foi investigar mais a fundo, obviamente que isso não era equivalente de caixa, e sim CDB com liquidez em 5 anos, tá? Então, equivalente tem muita sacanagem. Imobilizado por classe, eu não preciso, então aqui é obrigatório, primeiro. Imobilizado por classe, isso é nota explicativa. Eu só ponho imobilizado no balanço. Eu não preciso falar quanto do imobilizado é terreno, quanto é qualquer coisa ali dentro. Tá? Máquinas, isso é nota explicativa. Capital e reserva. Não tem exigência legal a essa abertura, nem na lei das SAs em lugar nenhum. Principalmente, capital é normal abrir. Reserva por classe. O que todo mundo abre é reserva por natureza, tá? Por quê? Eu tenho reservas de lucro, que são umas 8, que são valores que transitam no resultado. Eu tiro do lucro os acumulados e constituo uma reserva sem afetar o lucro. Eu falo, pô, é um valor que eu não posso distribuir. E existem reservas de capital, que são valores que não transitaram pelo resultado. Tá? Reserva de capital é mais ágil na subscrição para a empresa SA, tá? As outras não existem. Então, reserva por classe é uma nota explicativa.
Imposto diferido é obrigado a divulgar sempre separado dos impostos correntes, tá? Eu não posso juntar diferido com corrente. Então, resposta A e D. Tá? Alguma dúvida? Pode continuar, pessoal? Então, queria que vocês tentassem resolver esse aqui. Esse foi o que a gente acabou de discutir agora, hein, pessoal? Eloy, certo. Alberto, não. O Alberto, não. Aqui é uma pergunta que é por uma bondade, né? Que tem 4 alternativas e não 2, né, pessoal? Certo, Tati? Certo, Alexandre? Adriana, tá certa. Lívio, não. Jamerson, não. Tiago, Portugal. Juliana, não. Essa é mais ou menos a sua pergunta, tá, Tiago, que você fez? Diogo, eu posso discutir mais isso quando a gente falar de DFC? Eu entendi a sua pergunta, mas aí fica mais fácil todos entenderem quando tiver a definição, tá, Diogo? Só lembra, acho que é a próxima aula, quinta-feira. Tá, Diogo? Aí fica mais fácil. Tá, Diogo, porque acho que aí fica mais fácil o pessoal entender. Alexandra, Eliane, não. O Jadir está certo, o Mauro está certo, o Jarbas está certo. Então, o que é o ponto aqui, pessoal? Embora o Covenant esteja quebrado, isso quer dizer, se eu testar, a conta dá quebrado. Mas o banco não está nem ligando para o Covenant nessa data. O banco ele quer saber do Covenant nessa data. Então, no final do ano, o Covenant é não circulante, porque o banco não tem o direito, em dezembro, de me exigir o pagamento antecipado. Ele só tem o direito de me pedir o pagamento antecipado em 30/6. Então, o que a norma manda? Você deixa no circulante, no não circulante, todavia você divulga isso em nota explicativa. Você fala, ó, eu tenho uma checagem lá no final de junho que se fosse hoje estava quebrada. Quer dizer, você falou, o Covenant que eu vou testar lá em junho, se nada mudar, ele vai se tornar quebrável, ele vai estar quebrado em junho. Por sorte, hoje não está quebrado. Hoje não tem conferência de Covenants, então não está quebrado. Tá? Deu para entender, pessoal? Hein, Eliane? Deu para entender aí? E toma cuidado quem vê isso na prática, que tem muita empresa que se quebrou o default de uma dívida do grupo econômico como um todo, quebrou de todas juntas, tá? O que a gente chama de cross default. Toma cuidado com algumas dívidas que tenham essa cláusula de cross default, tá? Do grupo econômico. Vou tirar esses negócios. Aqui eu trouxe por curiosidade uma demonstração que é por liquidez, que eu estou usando um banco, tá? Então, esse balanço é em FRS do banco, não é BR-GAAP, tá? É um pouco antigo, mas está em ordem de liquidez. Vê que não existe a segregação de circulante em relação ao que é não circulante. Está tudo por liquidez. Todavia, alguma nota explicativa tem que mostrar a divisão de circulante e não circulante. Então, embora não esteja na face do balanço, tem que ter alguma nota explicativa
segregando. Tá? Eu conheço isso para banco e, salvo engano, seguradora também faz. Eu acho que entidade de crédito também acaba fazendo assim. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente acabaria a parte de balanço patrimonial. Alguém tem uma dúvida de balanço patrimonial para a gente passar para a DRE? Então, pessoal, hoje na DRE a gente tem um conceito mais novo. Tá? Então, antes de eu falar exatamente da DRE, que eu vou falar dessa caixinha só, eu vou ampliar um pouco a discussão mais para cima. Tá? Então, a gente vai para uma parte até mais conceitual e para mostrar esse lado, tá, para esse pessoal, que na prática está tendo muita discussão desse negócio de transação de sócios. Tá? Então, eu tenho a movimentação, a mutação do meu patrimônio líquido. Tá? Qualquer evento econômico que mude, que altere o patrimônio líquido, eu posso classificar ele em duas classificações. Ele pode ser resultado abrangente ou transação entre sócios na qualidade de sócio. Tá? Então, não é o sócio na qualidade de fornecedor ou de cliente, é o sócio na qualidade de sócio. E o resultado abrangente. No IFRS não tem definição de resultado abrangente. O que ele fala que é o resultado abrangente? É toda a variação de PL que não é transação entre sócios. Tá? Então, a definição legal, assim, normativa de resultado abrangente é toda a variação de PL que não é uma transação entre sócios. Na lei das SAs, esse elemento, entre aspas, não existe. Transação entre sócios na qualidade de sócios são operações que não podem afetar o resultado da empresa, porque não é uma operação com um terceiro normal. Tá? Então, o que é a transação de capital, as mais comuns? Aumento de capital. Então, eu faço um aporte na empresa, ela não vai reconhecer uma receita, ela não vai ter um lucro porque fez um aumento de capital. Ou, em oposto, redução de capital. Não é algo comum a empresa fazer redução de capital, tem que ter uma motivação. Mas a empresa não vai reconhecer uma despesa por estar fazendo redução de capital. E dividendos e JCP também não são despesas. O que é o dividendos ou a JCP? A empresa deu lucro, deu frutos, e ela está entregando os frutos, né, os lucros para os acionistas, mas ela não pode reduzir o capital social dela às custas do dividendos. Tá? O único jeito que dividendos afeta resultado, pessoal, é quando você paga dividendos in natura, que não seja em dinheiro. Tá? Se você paga dividendos, sei lá, com cota de fundo, você paga dividendos com imobilizado, primeira coisa, toma cuidado se isso não é uma redução de capital disfarçada. Mas pode. Só que você tem que avaliar valor justo isso que você está pagando de dividendo. Cota de fundo, imobilizado. Essa diferença entre o valor contábil e o valor justo do dividendos é resultado. Eu acho que tributado. Tá? É o único jeito de uma transação entre sócios afetar o resultado, que é quando você paga dividendos in natura, a diferença do valor contábil para o valor justo é resultado. É o único jeito de transação de capital afetar o P&L. Tá? Isso está no ICPC 07. Tá? E aí tem um monte de repercussão fiscal, eventualmente, pagar dividendos in natura. Gustavo, você me dá um exemplo de redução de capital? Como pode acontecer? Como? Quando uma empresa, por exemplo, eu sou uma concessão de serviço público, então eu fiz um aporte gigante. A concessão está chegando no final, então ela não precisa mais de tanto capital. Aí ela reduz o capital e paga para os sócios. Então ela faz caixa contra capital social, ela mostra que o dinheiro não é necessário mais na empresa, se for uma SA, e devolve para o sócio.
Só que redução de capital pode ser tributada no investidor, é diferente de dividendos. Mas seria isso. Beleza, obrigada. Tá? É quando a empresa tem dinheiro demais, assim, pela lei das SAs. Mas é raro, eu vi poucas vezes, tá, na minha vida, já vi algumas. E falando em operações mais complexas entre sócios, alguns mútuos são transação entre sócio, e tem um negócio que chama variação de participação relativa, que a gente vai ver em equivalência, que é transação entre sócios. E eu já respondo, Lívia, sua dúvida, agora que eu vi. E uma transação entre sócios, que é muito comum, tá? Principalmente quem é do fiscal já deve ter visto essa situação, que é, eu sou o controlador de uma empresa, mas eu não tenho 100%. Aí eu aumento a minha participação, quer dizer, eu tenho 80% e compro mais 20% do minoritário. Essa operação não gera AGE, é transação entre sócios. O AGE é uma redutora do PL. Outra transação entre sócios que teve muita repercussão no passado, 2 anos atrás, por causa de IPO. Eu sou o controlador de uma empresa, tá? Tenho 100%. Aí eu faço um IPO. Aí eu aproveito para eu realizar um pouco do meu investimento. Então, eu pego algumas ações minhas e vendo junto, faço um follow-on junto com o IPO. E vou ter um lucro gigantesco. Só que depois do IPO eu também sou esperto, eu me mantenho como controlador, eu não faço mais uma diluição tão grande ao ponto de eu virar minoritário, não controlador. Então, eu vendi ações e parti de uma situação que eu era controlador para uma situação que eu continuo controlador. Esse lucro que eu tive nessa venda, que eu ainda continuo sendo controlador, é PL, tá? Não transita no resultado, porque eu tive um ganho e eu continuo sendo controlador. Por que essa discussão estava na moda no ano passado? Porque tinha alguns advogados que entendiam que por esse valor não transacionar no resultado, eu não deveria tributar o ganho de capital. Está falando de advogados bons aqui em São Paulo e um monte de evento. Eu acho isso balela, tá? Eu acho que tem lá um item que tem a neutralidade na 12973, paga tributo normalmente, mas esse item, se pegar muitos eventos tributários, contábeis, até uns 2 anos atrás, estava bem em pauta. E só para finalizar aqui, essa parte, o Lívio fez uma pergunta. Para os fins fiscais, o JCP não deve ser contabilizado como despesa por conta da dedutibilidade, fazendo a reversão. Tarará. O que eu via, Lívia, é que antigamente você precisava reconhecer uma despesa e a reversão na DRE do JCP. Hoje não precisa, tá? Mas o JCP tem sim uma dedutibilidade, mas que eu saiba, tá? Não é minha praia, o fisco não exige mais essa conta, tá? Então, sua primeira pergunta é: não precisa ter essa conta de despesa e receita financeira na sequência, tá? Para fins de PL é igualzinho dividendos, mas para fim de apuração de dividendos mínimos é líquido dos tributos, tá? Para igualar JCP e dividendos. E não é todo JCP que é dedutível, tem um limite legal, tá? Tem um máximo que você pode, que eu acho que é 25% do capital social, uma coisa assim. Do Eloy... não, mas eu acho, Eloy, que o Abílio Diniz vendeu o controle de uma vez só, que eu me lembro, para o Cassino. Acho que ele já virou minoritário ou virou uma joint venture, que eu me lembre, o Cassino, tá? Então, eu acho que não foi, eu acho que ele perdeu o controle, tá? Minha opinião, Eloy, que eu me lembre da época aí. Ele virou, acho que joint venture na época e agora é minoritário. Isso que eu me lembre dessa época. Porque depois deu a briga lá com o Cassino, que ele estava tentando comprar participação numa empresa rival do Carrefour, né? Tá? Então tem esse ponto, tá, pessoal? Transação de sócios é um assunto complicado, tá? Dá um monte de discussão contábil, tá? Até mais do que esse lado, por isso que eu me aprofundei, embora não seja exatamente a aula, mas acho que é o único ponto que dá para comentar do conceito numa visão macro, tá? A gente vai ver esse assunto voltando em tópicos mais específicos.
Então, o resultado abrangente é tudo que estão só voltando. É toda a variação do PL que não transação entre sócios. O resultado abrangente, ele tem dois componentes. Ele tem o P&L, o lucro ou prejuízo, que vem da DRE. E aí, por exclusão, eu tenho outros resultados abrangentes, que é o OCI e o OCI, que a gente vê em muito lugar aí fala termo em inglês. Então, o próprio nome indica o que é outros resultados abrangentes. São outros resultados abrangentes que não lucro e prejuízo. Quer dizer, então eu tenho o resultado abrangente, que é o lucro, mais os outros resultados abrangentes. Tem definição de outros resultados abrangentes? Não. O que o CPC fala é outro resultado abrangente só existe quando uma norma fala que é. Então, reavaliação, a norma fala que é outro resultado abrangente. Aí é. Tá? Então, não tem uma definição. Ela é por exclusão e só existe quando uma norma explicita. Daqui 2 slides eu vou colocar todos os exemplos, tá? Mas a minha opinião do ORA, que é um negócio que eu acho que tinha que ser mais usado, o ORA é assim, é quando eu quero deixar um valor adequado no meu ativo ou no meu passivo, eu quero mostrar o meu déficit atuarial, eu quero mostrar a posição do meu derivativo que eu estou fazendo hedge, mas eu não quero que aquele elemento patrimonial afete o meu lucro naquele momento. Eu entendo que não é um resultado persistente. Então, com o ORA, eu consigo deixar o meu ativo e passivo adequado, mas eu faço a contrapartida dentro do PL. Tá? Então, dentro do PL, fica mais oculto a contrapartida do ativo e passivo. Então, dentro do PL, eu tenho uma conta que chama outros resultados abrangentes, só que por algum motivo, por causa de como foi adotado o IFRS no Brasil, muita empresa usa o nome da conta de ajuste de avaliação patrimonial. É a mesma coisa, tá? Então, essa conta é uma conta de PL, não é uma conta de outro lugar do balanço. Então, não é da DRE, que é o lucros acumulados, tá? O lucros acumulados, em teoria, no final do exercício, eu reclassifico para dentro, né? O lucro do exercício, eu reclassifico para dentro de lucros acumulados. É o lucro do exercício. Tenho lucros acumulados, pago dividendos, ou constituo reserva, ou aumento o meu capital. O ORA fica lá travado. E aí eu tenho 2 tipos de outros resultados abrangentes que cada norma dá o seu tratamento. Algumas que, quando eu realizo a operação, quando a operação finaliza, transita no resultado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa na Argentina. A variação cambial desse investimento fica dentro do ORA. Se eu vender essa empresa na Argentina, eu jogo a variação cambial no resultado e afeta dividendos e tal. E eu tenho o ORA que eu jogo direto para lucros acumulados. Nunca vai transitar no resultado. Por exemplo, eu tenho um custo atribuído lá, uma reavaliação de quando eu adotei as IFRS, de um terreno. Se eu vender o terreno, o saldo da reavaliação eu realizo direto em lucros acumulados. Eu não jogo no resultado como um ganho por reavaliação. Então, eu tenho ORAs que vão direto para lucros acumulados na hora da realização. Antigamente, eu não precisava informar nada para o usuário, eu jogava ORA e pronto. Alguns anos atrás, a gente vai ver na DRA, você tem que fazer uma subdivisão do ORA. Você tem que colocar quais ORAs são recicláveis para o resultado e quais elementos do ORA que não vão ser. Então, a gente vai ver daqui a pouco, no ORA agora tem que separar quais ORAs são reclassificáveis para o lucro, né, para a DRE, e quais na realização vão direto para lucros acumulados. Durante o curso, a gente vai falar de praticamente todos os ORAs de forma individual, tá, pessoal? Então, não precisa se preocupar por agora de conhecer todos. Mas também tem 5 ou 6, tá? Não é grande dificuldade também lembrado de todos. Tá? Então, aqui eu fiz o exemplo, tá? Então, aqui eu estou pondo a DRE, que é o normal, né? Lembrar que começa da receita líquida,
Eu já volto, Adeilson, nesse ponto. Então, eu tenho uma DRE que acaba no resultado, lucro ou prejuízo. E eu tenho uma outra peça, que é o resultado abrangente, que a primeira linha dela é o resultado do exercício. Tá? Aí eu coloco os horas, inclusive a equivalência patrimonial de hora, que a gente vai falar na aula de equivalência. Eu elenco todos os horas que eu tenho, tá? E eu chego no resultado abrangente. O Brasil manda fazer 2 DFs, tá? Uma do hora e outra da DRE. No exterior, eu posso juntar, tá? Eu termino o lucro e já jogo a DRA embaixo, tá? O Brasil pede 2 peças separadas, tá? O resto do mundo põe tudo junto. O resto do mundo não. Quem segue FRS sem alterações. Adeilson, só vou explicar, para acabar de falar o hora, eu volto nesse seu ponto, tá? Já que é um pouquinho diferente. Tá? Falando um pouco mais de hora, então é o que eu coloquei, são receitas e despesas que não são reconhecidas originalmente na DRE por explícita menção da norma. A norma tem que ser explícita em falar isso. Tá? Basicamente, nem todos os horas geram diferenças temporárias, não são tributados ou dedutíveis no momento. Então, sempre eu tenho que constituir o diferido. Tá? Aí, o que pode fazer? Você pode falar, eu tive uma reavaliação de R$100, menos 34 de passivo fiscal diferido, saldo líquido 66. Então, eu posso fazer 3 linhas por elemento do hora. Valor bruto, tributo diferido, saldo líquido. Tá? Então, eu posso fazer sem impacto fiscal. Ou eu posso jogar líquido, jogar já os 66%. Tá? Tanto faz. O que a maioria das empresas fazem é por líquido. Por quê? Para ficar mais fácil de entender o hora. Tá? Então, o pessoal já põe líquido. Tá? É bem comum. Eu não esqueci da sua pergunta, Tadeu, vou voltar ainda nela. Então, o normal é você já jogar os 66%, tá? Mas pode ser 3 linhas, saldo bruto, tributo, saldo líquido. Os 5 exemplos que eu conheço de hora é reavaliação, tá? Desculpa estar a norma em inglês aqui, tá? A reavaliação de ativos que no Brasil não pode, mas pôde fazer o custo atribuído lá em 2010, que nada mais é do que uma reavaliação uma vez só, então pôde fazer lá atrás. Reavaliação de intangível. O Brasil nunca permitiu reavaliação de intangíveis e a própria norma internacional ela é tão restritiva a isso que basicamente ninguém pode fazer reavaliação de intangível. Ganho ou perda atuarial em planos de benefício definido, tá? Então isso a gente vai ver depois quando for falar de plano de previdência, tá? Uma norma bem complexa, uma das normas que eu mais gosto, mas mais complexas, acho que é o CPC 33. Alguns ativos financeiros, tá? Principalmente ações que você tenha de uma empresa que não te dá influência, você pode fazer valor justo por meio do hora. Quer dizer, você faz a marcação a mercado, mas não afeta a DRE. Tá? Depois, rede de fluxo de caixa de investimento no exterior. Tá? Então, eu tenho uma empresa no Canadá, eu posso fazer um empréstimo em dólares canadenses que serve como hedge. Então, fica ali. Tá? Eu esqueci de colocar, mas hedge de fluxo de caixa é o mais comum. Tá? Não, está aqui, desculpa, eu que li errado. Hedge de fluxo de caixa, a gente vai ver também isso, tá? Esses temas de hedge são bem complicados, tá, pessoal? E variação cambial de investimento no exterior, CPC 02. Eu conheço esses 5, tá, até hoje. A maioria a gente vai falar em aula, tá, um pouco mais. Tirando esse primeiro, que nem pode muito, embora seja um dos mais fáceis. Tá? E para mostrar um pouco mais, eu trouxe da Ambev. Então, olha o que a Ambev faz. Ela faz uma peça separada, que é a DRA, começa do lucro de 11 bi, vamos olhar o consolidado, de 11 bi,
Aí ela coloca itens que não são reciclados no resultado. Então, é a variação, é a diferença atuarial dos planos de benefício definido. Operações que transitam no resultado. Então, eles têm hedge de investimento no exterior, conversão de DF no exterior, por exemplo, a conversão da Stella, por exemplo, tá? E aqui é a realização, tá, desses hedges. Tá? Então, eles separam entre os que não são reciclados e os que são. Basicamente, eles só têm 2 tipos. Eles têm investimento no exterior junto com o hedge de investimento no exterior e ganho ou perda atuarial. Mas a gente pode ver que o efeito é relevante. Por um lucro de 11,7 bi, um lucro grande, o resultado abrangente é 7,5. É quase que o mesmo valor do lucro. Tá? Então, de um lucro de 11,7, o resultado abrangente passou para 19,3. O grande efeito que eles tiveram foi provavelmente a variação do dólar, tá? Minha opinião. Não lembro se em 2020 o dólar caiu ou subiu. Mas o grande efeito foi a variação cambial do dólar. E por que esse efeito é no hora e não no resultado? Porque, eventualmente, isso só vai dar um efeito de caixa quando você vender aquela empresa. Então, até você vender, aquilo ali é meramente competência. Tá? Então, antes de eu responder o Adeilson, que está perguntando de dividendos, deu para entender essa parte do ORA, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? E principalmente do conceito do ORA, não tanto dos casos práticos que a gente vai ver. Então, sobre a pergunta do Adeilson, voltando um pouco o assunto, a empresa faz distribuição para sócios semanalmente e é auditada depois do final do ano. Deve ser feito um relatório qualificado? Tá? Essa parte de auditoria eu não sei responder, tá? Não conheço tão bem assim a fundo. O que eu sei de dividendos é que não pode adiantar dividendos, tá? Você só pode pagar dividendos quando você apurar lucro, tá? Então, você pode apurar lucro mensal? Pode. Aí pode pagar dividendos mensais, tá? Mas não existe antecipação de lucro, tá? Antecipação de lucro é mútuo, tá? Não é antecipação de lucro. Tá? Então, o que não pode. Agora, se precisa ressalvar por ter feito isso, aí é um assunto mais de auditoria, tá? Já passa do meu conhecimento de auditoria isso. Tá. Agora, o que eu ressalvaria é se pagou dividendos e deu prejuízo. Aí eu acho que é uma ressalva, tá, no balanço. Tá? Não é nem ênfase. Porque aí está distribuindo capital, né, no final do dia. Aí teria tributação, tal, teria outros impactos, tá? Agora, só isso eu acho que se no final do dia não tinha lucro para pagar tudo isso, eu vejo que pode ser uma ênfase só, tá? Ou eventualmente não citar nada para não chamar a atenção do fisco ir lá e multar a empresa. Tá? Então, falando... Mas essa parte da auditoria eu não tenho tanta certeza, tá, Deus? Apresentação de despesa. Então, a norma contábil ela fala que você pode apresentar as despesas e os custos por natureza. O que é natureza? Salário, compra de estoques, pagamento de fornecedor e assim por diante, a própria natureza. Essa divulgação é considerada mais objetiva. Por quê? Porque é muito mais fácil você falar qual foi a depreciação da empresa do que qual depreciação tem a ver com o custo, qual depreciação tem a ver com vendas, que é do vendedor, qual depreciação tem a ver com o administrativo. Então, ela é mais objetiva. E o Brasil gosta, a CVM e a lei das SAs, por função. Então, eu vou ter custo do produto vendido, despesa de vendas, despesa administrativa. Tá? Esse é obrigatório pela lei das SAs. Tá? Então, só voltando, de novo, falar a mesma coisa. Se você faz por função, não poderia ter despesa de depreciação. Despesa de depreciação é natureza. O certo é a depreciação está alocada, né, está direcionada nas respectivas linhas por função.
O que é a prática que é obrigatório? Você faz por função, está cumprindo a regra. Em nota explicativa, você faz uma tabela explicando por função, você abre aquele saldo que está de despesa de vendas entre as naturezas. Então, quanto da despesa de vendas é depreciação? Quanto da despesa de vendas é mão de obra? Quanto da despesa de vendas é isso ou aquilo, tá? E aproveitando, sempre que vocês olharem balanço, despesa de venda e tiver comissão, tá errado, tá? Comissão é redutora da receita líquida, tá? Nossa, que eu vejo um monte de DRE aí que a gente pega aqui. Então, eu trouxe um exemplo da Petrobras de novo. Então, ela segrega, ó, na DRE é por função, ó, custo do produto e serviço vendido, despesa de vendas, despesas gerais, aqui, né? Então, aqui são os valores e aqui é a abertura. Ó. Então, dentro do custo, você tem 64 de matéria-prima, 44 de depreciação, amortização e depleção dos campos. Você tem uma despesa com participação governamental, deve ser o royalties, e gasto com o pessoal. E aí tem uma despesinha de aluguel aqui dentro, tá? De isenção aí de aluguel. Despesa de vendas é onde tem a PCLD, tá? Mas a mesma coisa, um pouquinho de depreciação e pessoal. E administrativo, a mesma coisa. Então, embora tenha apresentado por função, em nota explicativa divulga por natureza. Tá? Essa nota é obrigatória, tá, pessoal? Agora, minha opinião, tem empresa que abre demais, tá? Em vez de pôr, tipo, materiais, fretes e serviços, coloca cada tipo de material, cada tipo de frete. Eu acho que tem que ter um bom senso, tá? Na hora de preparar. O divulgar muito é ruim, tá? Fica algo que só confunde. Tá? Quem divulga muito, em geral, é para confundir, não para ajudar. Aí eu queria que vocês tentassem responder essa aqui, pessoal. Certo, Juliana? Certo, Eloy? Certo, Tatiane, agora que para a resposta acerta tudo aí, Tati. Tá, todo mundo acertou. Essa pergunta é um pouco simples, tá? E aí tem o Ricardo da nossa empresa. Lembra, Ricardo? Isso aqui é aquele negócio que a gente calculava aí nos estudos atuariais que a gente fazia lá, Ricardo, esse item C. Tá, exatamente. Venda de imobilizado gera um ganho e não uma receita, tá, pessoal? Se eu não sou uma empresa que vende imobilizado, é minha atividade ordinária, gera um ganho. Conversão de DF é hora, diferença atuarial é hora, e variação no derivativo que eu uso para a rede de fluxo de caixa, ou de uma dívida que eu uso a variação cambial como fluxo de caixa, hora, pelo menos até a hora de realizar. Certo? Então, pessoal, deu para entender DRE para a gente passar para a DMPL? Pessoal, alguma dúvida que pode continuar? Tá, vamos continuar. Tá, a DMPL, o que ela mostra? Ela mostra exatamente o porquê que o PL no começo do ano era 1 e durante o ano ele modificou para outro. Ele é uma demonstração, vamos pôr assim, em teoria simples. Na prática dá alguns problemas e muito erro conceitual. Mas ele mostra a mutação do patrimônio líquido. Empresa que usa o CPC-PME, a depender da realidade, não precisa apresentar DMPL. Tem uma demonstração mais simplesinha que eu nunca vi, tá? Um exemplo, só na norma, não sei nem como que ela é, que ninguém usa.
Então, como que é a carinha da DMPL? Eu estou pegando a do próprio CPC, porque ela é relativamente fácil de entender. Tudo que são contas contábeis, né, que são contas contábeis, eu coloco em colunas. Então, capital social, reserva de capital, de lucro, lucros acumulados, ora, chego no PL que bate com a DF individual. Tá? Depois eu coloco os não controladores e o PL consolidado. Essa parte a gente vai ver mais quando estiver falando de consolidação, tá, pessoal? Então, aqui são as linhas do balanço que viram colunas, tipo um transpor ali no Excel. Aí, aqui eu tenho os eventos econômicos, tá? O porquê que cada rúbrica do meu PL alterou. Então, aqui eu tenho os elementos do PL e aqui eu tenho as transações, o que fez com que tenha mutação nas contas de PL. Seja valores que aumentaram o PL, tipo lucro, seja valores que reduziram o PL, tipo pagamento de dividendos, seja valores neutros em PL, seja só, como se diz, transferência de conta, né? Eu pego o lucro acumulado e transfiro para a reserva de lucro. Meu PL é o mesmo, né? Porque eu pus menos 10 mais 10, dá zero. Dentro das linhas, eu sou obrigado a criar sempre 3 blocos. Transação com sócios, que é tudo que a gente conversou. Então, são operações com sócio na condição de sócio. O CPC põe sócio, eu gosto mais acionista ou cotista, tá? E é meio que o padrão. Depois eu tenho valores que vieram do resultado. Então, eu tenho tanto o ORA, tá, quanto o lucro líquido do exercício. Então, esses são valores que aumentam ou reduzem o PL. Aumentam se for lucro ou ORA positivo, diminuem em contrário, se for prejuízo ou ORA negativo. E eu tenho as mutações internas. As mutações internas seriam simplesmente constituição de reserva. Eu tiro uma reserva e jogo, eu pego uma parcela do lucro e jogo para uma reserva. Isso não muda o PL. Tá? Isso aqui, Vanessa, é o que a gente está fazendo das subvenções. Tá? Então, sempre que tem subvenção governamental, você pega uma parcela do lucro acumulado e cria uma reserva de lucro para não pagar imposto, pelo menos por enquanto, e nem dividendos. Você tira do lucro e cria uma reserva. E é isso que a gente faz ali, tá, Vanessa? No modelo original. E aí, só para trazer um exemplo, então aqui é uma DMPL, tá? Ela é meio grande para ficar explicando, mas basicamente eu tenho aqui o que é resultado, tá? Então eu tenho o lucro que aumentou lucros acumulados. Eu tenho meus horas que entram na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Acho que é Ambev essa DF, tá, pessoal? Depois eu tenho as transações de sócio na capacidade de sócio, que é o aumento de capital até o dividendos. E eu tenho essas 3 últimas, que são as reclassificações. Então, até, Vanessa, complementando, ó, o que você fez é exatamente essa conta, do 1.300.000, tá? Então, você vê que eles seguem tudo igualzinho. Tá? E lembrar, isso aqui tem a ver com subvenção, é reserva de lucro, tá? Era reserva de capital pré-IFRS, pós-IFRS virou reserva de lucro. Essa reserva pode usar para bater prejuízo fiscal ou para aumentar o capital social. Então, deu para entender um pouquinho da DMPL, pessoal? Depois que eu deixei um exercício com débito e crédito, que tem até a DMPL para fazer, tá? Para quem quiser treinar aí um pouco. Mais alguma dúvida de DMPL, pessoal? Vou continuar. Então, agora, nota explicativa ou desexplicativa. Tá? Então, a nota explicativa, o CPC 26, ele não fala que nota tem que divulgar, ele fala um princípio geral do que é nota explicativa. Tá? Então, não vou ficar falando aqui de cada norma,
Mas nem nas próprias aulas eu falo de nota explicativa, só falo o que é relevante. Então, em senso geral, a nota explicativa ela mostra quais as políticas contábeis e quais as principais estimativas. Ela mostra a regra do jogo e quais as principais estimativas contábeis. Ela também serve para mostrar informações adicionais requeridas por uma norma que explicam melhor um valor contábil. Então, eu estou falando de dívida, eu mostro uma nota explicativa, que eu falo dos covenants, que eu falo de qual banco, que eu mostro o meu teste de sensibilidade, tudo isso que a norma pede. Você também não precisa se limitar ao que está na norma. Se você fala, pô, eu cumpro o requisito da norma, mas um ponto importante não está descrito, você pode colocar mais. Não tem problema. Tá? E esse é o ponto que é menos utilizado na prática. As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática, de forma organizada. A gente vai voltar para esse ponto daqui a pouco. Aí, outro dia, eu peguei de uma apresentação, eu esqueci de colocar o nome aqui, mas é uma apresentação que o professor Guilherme, que é nosso parceiro aqui lá do CPC, fez sobre nota explicativa num evento do CPC. Então, ele coloca uma coisa que é bem o que quem está, principalmente no mundo da CVM, vê muito, que é, por que eu vou mudar essa nota explicativa se ela estava lá no passado? Então, não muda. Ou fala assim, a CVM está olhando, então, se eu tirar alguma coisa, pode vir um ofício da CVM. Aí o... Opa, espera aí, pessoal. Um minuto, meu gato passou em cima, caiu aqui. Edu, já não cumprindo a LGPD aqui no meio da aula, né, Edu? Tá. Então, só voltei. Depois tem, não pode tirar nada porque o auditor não deixa. Ou, a norma manda. Aí, tipo, esse é o maior engano, a norma sugere, ela não manda divulgar tudo. Todo mundo divulga, então, se todo mundo está divulgando, eu não posso deixar de divulgar. Ou, se a gente tem a informação, por que divulgar? Então, você acaba criando um ciclo de fazer cada vez as notas explicativas maiores e mais padronizadas com o mercado. Então, em vez dela explicar, ela é um mero checklist. Tá? Dado isso, eu lembro bem essa época que eu estava no mestrado tendo aula com o professor Eliseu, que quem escreveu, a gente discutiu um pouco esse OCPC. Porque eu tenho um projeto lá fora de simplificar a nota explicativa. Tem até empresa que já é projeto piloto. E aí eles falam, pô, mas eu queria dar uma orientação para as empresas divulgarem menos coisas, serem mais assertivas, não serem tanto mimetismo do que o outro faz ou do que fazia na DF anterior. E aí a gente está falando com o Eliseu, a gente falou, pô, mas não precisa muito de norma, né? Isso já está em todas as normas, não precisa criar nada. Então o CPC divulgou uma orientação, falou, pô, isso não é nada, é só uma orientação, já está nas normas. Então ela falou, ó, cuidado, vocês divulgam muita coisa inútil. Então não é checklist, não é pegar a norma e falar cumpre, 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 cumpre. Tá? A nota é o que deve divulgar se relevante. Então, aquele critério da relevância do framework, ele se aplica à nota explicativa. Então, quer dizer, tem empresa aí que tinha uma dívida com o BNDES monstro. Passou 20 anos, a dívida é uma merreca, mas continua com 3 páginas de texto sobre essa dívida que não representa nada. Então, tirar um pouco a mentalidade do checklist. Inclusive, o CFC e Bracon, lá da Inglaterra, o IKEW faz, aliás, um outro CFC que tem lá, fez um texto que eles como se fosse, criticam muito os padrões atuais de auditoria de nota explicativa, que é ficar vendo o guidebook lá da Price ou da Ernst Young e ficar ticando se bate tudo com o guide, sem nem olhar a empresa, né? Independente de qual empresa que seja. A própria lei das SAs fala que não precisa ficar divulgando tudo, só o que é relevante, tá? Coisa genérica não divulga. Então, um exemplo claro. Olha a política contábil das empresas. Tem política de impairment de ativo financeiro
e política de PSLD, como se não fossem conceitos sinônimos. Tem a política contábil de subvenção, mas você vai ver a empresa nunca teve subvenção, ou ela tinha 10 anos atrás, não tem mais. Não ficar repetindo política contábil. Então, é muito comum você ler política contábil e falar: propriedades para investimentos podem ser avaliadas por valor justo ou custo. Isso é relevante ter na política contábil. E a parte mais importante, que é que modelo que a empresa usa, ela nem coloca, né? Então, certo seria propriedade para investimento. A empresa avalia o valor justo usando relatório de terceiros, sei lá, falar o que ela efetivamente faz, tá? E não copiar o que está na norma. Foco nas escolhas contábeis. É custo, é valor justo? Não é o termo melhor aqui, é accounting choices. Outra coisa que o projeto busca, eu vou mostrar com exemplo depois, mas ninguém faz, é por que eu tenho uma nota 2 de política contábil e aí eu tenho da 3 a 20 falando dos itens. Por que eu já não desloco a política contábil para junto da nota explicativa? Então, eu tenho a política contábil de estoque e toda a divulgação sobre estoque. Senão, eu tenho que olhar como contabiliza estoque. Aí, depois, eu vou na nota de estoque e ver o que está me falando de estoque. Então, eles pedem para juntar, ninguém faz quase. O Pão de Açúcar, uma ou outra empresa faz. Não tem necessidade de seguir a ordem do balanço, tá? Então, eles falam, pô, será que não é interessante você colocar as principais primeiro do que qualquer uma? E evitar repetição. Então, isso é uma orientação brasileira que fala que não alterou nada do que já está na IFRS, não tem nada novo. Alguns exemplos. Você tem a listagem de nota explicativa, né, por item do balanço. Ele fala, por que não fazer assim? Separa as que têm a ver com desempenho, separa as que têm a ver com financiamento, separa as que têm a ver com capital de giro, risco e outras. Então, você faz uma ordem mais racional. Quer dizer, específica da entidade, não é genérica, não é para qualquer setor, mais organizada e melhor linkada. Isso aqui é de material do próprio IASB, tá? Ou o que eu comentei, por que você já não coloca a política, tipo estoque, tá? Por que você já não coloca o estoque, a abertura, a regra contábil usando o bullet point e já coloca as principais estimativas, né? Que seria o valor realizável e os rebates para fornecedor, né? Como é que contabiliza rebate. Então, por que você não faz tudo de uma vez? No Brasil é raro a empresa que faz assim. Na Inglaterra não é tão raro assim, tá? Eu diria que é até fácil de encontrar empresa que faz tudo integrado. Ou, tá? Depois vocês têm o texto, tá? Não estou entrando em detalhe. Nota de imposto de renda. Vem um texto corrido, isso é bem cara do Brasil, de uma página na política contábil. Ele fala, por que não faz em bullet point, usando 6 bullet points, em vez de fazer um texto desse tamanho? Então, ele fala, ó, coloca algo melhor formatado, mais direto. Tá? A gente vê ali nota de imposto de renda, que tem uma complexidade para entender, para falar que a alíquota é de 34% ao todo, sabe? Então, tem uma complicação desnecessária. Tá? Aí eu peguei uma pesquisa 5 anos depois que o ACPC foi divulgado, foi feita por uma professora amiga minha lá de Portugal, que na época que eu estava na USP estava no Brasil, e ela comparou antes do ACPC 4 setores brasileiros: construção, alimentos, aço e distribuição, que é o varejo. Média de páginas da nota explicativa. O Brasil, sempre maior, 86 para 45 no Reino Unido. Alimentos, o dobro. Aço, o dobro. Distribuição, o dobro. Toda pesquisa acadêmica de qualidade, de compreensibilidade, fala que essas DFs são melhores que essas, tá? Mesmo sendo menores, divulgam mais o que as pessoas querem saber. Então, é o dobro. Tá? Então, você pega Souza Cruz, quando era capital aberto, e British Tabaco, o dobro, tá? Do Brasil. Até de empresa inglesa no Brasil é maior aqui. Depois de 1 ano, ela fez uma pesquisa com o professor Ari, tá? É o meu orientador, mas é o que escreve o manual de contabilidade, que a redução foi só de 7% a 10%. Foi ínfima, né? Foi 8 páginas. Eventualmente, foi quase só formatação, né? Aí,
tem um termo, não é o melhor em português, tá? Mas em inglês seria a capacidade, readability, tá? É a facilidade para ler. Piorou. E ainda continua na média com DF 40% maior. Quando eu não sei na precisão, mas eu tive a oportunidade de ver esses softwares, eles falam assim, quanto mais você usa a tabela, mais fácil de entender. Quanto mais você usa frases, sei lá, com até 3 linhas, mais fácil, tá? Então, eles têm algumas coisas que o computador consegue comparar a qualidade de nota explicativa automática, tá? Então, a gente vê que teve a mudança, mas mais ou menos. Quer dizer, entrou uma nota, todo mundo fala que está usando esse OCPC, mas não mudou nada, tá? E, sendo sincero, eu duvido que alguém que vai ler uma DF todo ano tem paciência de ler 97 páginas de sei lá quantas empresas que ele analisa, né? É um pouco irreal nessa presunção. Mais formulário de referência, mais relatório ESG, ninguém tem tempo para ler tanta coisa, né? Tanta coisa repetida. Tá? E, por fim, tá? Hoje acho que vai ser o único dia que eu consegui acabar exatamente no horário. Tem um projeto de revisão da norma IAS1, que é o CPC 26, já está praticamente aprovado lá para 2024, 2025. Ele, basicamente, eles queriam fazer um projeto mais ousado, mexer em tudo de uma vez, mas desistiram. Então, eles focaram em 4 pontos principais. Eles vão mudar o formato da DRE, que eu vou mostrar, esse é o ponto que eu acho mais importante. Se a empresa deixar para ajustar tudo no ano, não vai conseguir fechar a DF, porque precisa mudar sistema, não é uma coisa que você faz no Excel. Apresentação de informação gerencial, EBIT, EBITDA ajustado, tudo que é gerencial tem que pôr numa nota única e ser bem claro no critério. Eles falam um pouco de agregação e desagregação, quer dizer, o quanto você abre ou fecha o balanço, e eles voltam daquela discussão do outras receitas, não operacional, e aí eles vão falar que agora vai poder usar o termo não usuais, tá? Para itens que não têm recorrência. Vai voltar com esse nome e vai ter algum guidance. Só que o que acontece hoje, a pior nota que a gente vê é de outros resultados, né? Quando a empresa divulga, é a pior nota. Então, eles falam, ó, já que está tudo como outros ali não usuais, tem que divulgar bem. E vai ter algumas alterações pontuais na DFC também. Eu vou focar, por questão de tempo, nessa e nessa. Tá? Se alguém tiver interesse, eu mando o material inteiro. Tá? Já tem até em forma de norma em inglês isso, tá? Mas tem coisa mais simples de entender. Então, desculpa estar pondo em inglês, porque eu ainda não tenho certeza da tradução. Tá? O primeiro ponto que eu queria mostrar é que isso vai ter que mudar a lei das SAs, tá? Para ser implementado no Brasil. E lembrar, mudar a lei das SAs passa do poder do CFC, do CPC, tem que ir para ali para o Senado e a Câmara aprovarem uma emenda. Tá? Aí, qual que é a lógica que eles implementaram? Até comenta esse ponto. O Eloy fala do fato relevante. Isso que a contabilidade hoje tem um princípio que ela fala da tempestividade, que ela tem que ser rápida. Se demora muito, o mercado já sabe. O problema é que fato relevante nem sempre casa com o que a contabilidade faz, né? Eventualmente, você vê lá, fato relevante, associação Itaú, Unibanco. Aí você olha a DF do Itaú, não está escrito isso, está escrito que o Itaú comprou o Unibanco, né? Então, cuidado um pouco com fato relevante. Fato relevante é só para a empresa SA, né? Também, nem sempre bate com a realidade. A gente conversou, vê o fato relevante da Lojas Americanas. Continua não entendendo o que aconteceu. Mas, em teoria, a contabilidade disputa até com notícia de jornal, né? Tá. Então, agora, a gente vai seguir aquela lógica da DFC. Então, a gente vai tentar implementar na DRE a lógica da DFC, onde eu tenho um bloquinho de operacional, um bloquinho de investimento e um bloquinho de financiamento. Então, no operacional, eu tenho a receita e os custos, iguaizinhos. Depois, eu tenho a equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial, entrou esses termos, eu não sei como vai traduzir, integral ou não integral. Quer dizer, a integral eu coloco como atividade operacional, a não integral como investimento.
Ao meu ler da norma, a integral é aquela que tem a ver com a sua atividade. Então, se é uma indústria, você tem uma outra unidade fabril, você tem um fornecedor. Aí você é uma indústria e tem uma empresa de crédito, que não tem nada a ver. Aí é não integral. Integral é sempre a que faz a sua atividade fim, ou relacionada. Tá? Então, a que é integral faz parte do lucro operacional. Tá? Depois eu coloco investimentos, que seriam as equivalências patrimoniais. Tá? E, por último, a parte do financiamento, que seria basicamente receita e despesa financeira, despesa financeira de benefício ao empregado. Então, eles fazem com que a DRE fique mais fácil de você comparar com a DFC. Tá? Vai ficando um formato mais próximo. E no próximo slide, o último, eu vou falar sobre a DFC, mas eu vou aproveitar esse slide para mostrar uma coisa. Se você faz o fluxo de caixa indireto da atividade operacional de forma indireta, essa vai ser a primeira linha da DFC, tá, pessoal? Por enquanto, é essa. Agora vai passar a ser essa a primeira linha da DFC. Por quê? Por que eu vou começar com lucro se eu estou falando do fluxo de caixa operacional? Por que eu já não reconheço o lucro operacional da empresa como primeira linha se eu estou falando do fluxo de caixa operacional? Então, aquele primeiro bloquinho da DFC que eu tirava o que não é operacional, tirava equivalência, tirava depreciação, não vai mais ser tão útil, vai ter mais reduzido. Tá? E só para finalizar, então a alteração da DFC é essa que eu comentei. Quando o fluxo de caixa das atividades operacionais for indireto, a gente vai mostrar na quinta-feira, começar pelo lucro operacional, não mais pelo LAIR, tá? No lucro antes do imposto de renda. E antigamente tinha um ponto, não sei se todo mundo já percebeu, dividendos pagos, você podia colocar ou como operacional ou como financiamento, bem como juros pagos por dívida podia ser operacional ou financiamento. Agora é sempre financiamento, tá? E juros recebidos e dividendos recebidos antes podia classificar como operacional ou investimento, ou atividade operacional ou investimento. A nova norma fala que é tudo investimento, tá? Então, não tem mais juros e dividendos na atividade operacional. Não está valendo, mas não vai ter, tá? Então, tirou essa liberalidade da empresa escolher onde aloca juros e dividendos e vai mudar a primeira linha. Por isso que é alterações limitadas, não mudou muito, né, a DFC. Tá bom, pessoal? Deu para entender esse projeto de revisão? Depois eu posto ele, tá? Lá no grupo, eu pego e posto. Eu só tenho que ver onde eu acho aí, porque agora o FRS começou a travar aí as normas só para quem é pago, mas eu tenho essa norma e tenho como conseguir também. Tá? Então seria isso, pessoal. Deu para entender a parte de demonstrações financeiras, pessoal? Então, eu tentei dar uma visão sem falar muito de débito e crédito. Para quem quiser, tem um exercício com resposta lá na pasta do Driver, para quem quiser fazer as peças contábeis. Tá? Não é tão simples, mas é uma horinha ali se dedicando, 1h30, acho que faz. Tá? Então, seria isso por hoje. A próxima aula a gente vai falar de DFC. De novo, não vai ser uma aula super operacional de DFC por causa de tempo, e falar um pouco de TR, de demonstração intermediária, na próxima aula. Aí eu acho que a gente fecha o ciclo dos temas mais essenciais, mais básicos das IFRS. Então, seria isso por hoje, pessoal, e obrigado aí por terem participado. Obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigado, até mais. Obrigado. Vai rasgar esse tapete.